Podcast do Transporte. Agora a gente convoca Adamo Bassani, editor-chefe do Diário do Transporte, para diretamente da Latibus 2024, o que mais chamou a atenção na feira. Na Latibus foi possível ver duas realidades. Uma, o mercado está pensando no futuro, a descarbonização é um dos principais assuntos. Inclusive a gente vê não só modelos de ônibus elétricos sendo exibidos, mas também se debatendo a questão do gás natural, debatendo a questão da infraestrutura, que a gente sabe que muito além de ônibus tem toda uma cadeia que precisa ser ajustada. Falando sobre financiamentos, por exemplo, o Banco Mercedes-Benz falou sobre financiamento. Gás natural, a Iveco trouxe um modelo que já é usado na Argentina, ainda não vai ser aplicado no Brasil, a gás natural. A Scania apresentou um ônibus elétrico brasileiro da marca, porém ela ainda tem e citou a solução a gás natural. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente percebe, o mercado mais pé no chão, mais pragmático, para resolver as necessidades que hoje o operador de transporte, hoje o passageiro de transporte, hoje o gestor público tem. Um dos exemplos bem práticos que parece simples, mas nasceu de um conceito que foi crescendo ao longo de anos. A suspensão pneumática para ônibus de motor dianteiro. Quando, umas 2 ou 3 Latibus se citou isso, se imaginava que era algo, mas uma suspensão que lembra um ônibus rodoviário com as devidas adaptações num ônibus urbano. O mercado até viu com certo temor. As primeiras compras, de um lote de 50 ônibus, 5, 6 eram de suspensão pneumática. Hoje, em vários sistemas, é quase que a palavra da ordem. Então, o que a gente viu, por exemplo, a Mercedes-Benz faltava na faixa de 15, 16 toneladas essa solução de suspensão pneumática. A Mercedes vem e apresenta agora isso que faltava na gama de produtos da Mercedes-Benz. A Iveco, por exemplo, 17280, só tinha até então suspensão metálica, agora é um ônibus 17 toneladas, motor dianteiro, que é para o serviço de fretamento curto ou então para o serviço urbano, que agora passa a vir com a suspensão pneumática. Controle, por exemplo, de velocidade, controle de aceleração. A linha, por exemplo, da Scania rodoviária tem agora esse novo controle de aceleração que reduz o consumo. Então o que a gente vê é, pensando sim no futuro, mas temos problemas, temos questões para resolver agora e a indústria está dando essa resposta. Na tecnologia a gente vê voltado para diversos serviços. Tem a tecnologia de bilhetagem, que é muito importante, que é a porta de entrada dos investimentos, é a bilhetagem, é por onde entram os recursos. O que a gente percebe são sistemas mais assertivos, mais seguros, principalmente em relação a fraudes, e que permitem um melhor controle por parte do operador e também por parte do gestor público. Por exemplo, o operador tendo o controle da bilhetagem não significa que o gestor público não vai controlar também. Na questão de segurança, a gente vê, por exemplo, várias montadoras com pacotes de segurança ativa que seria quase que uma semi-automatização dos ônibus, ainda não é um ônibus autônomo, mas que ajuda muito o motorista numa tomada rápida de decisão numa situação emergencial. A gente vê na questão da descarbonização a solução do próprio veículo em si, mas também os debates e produtos como carregadores mais rápidos, a tendência de baterias reterem mais energia, porque não é só autonomia, também tem a retenção de energia, né? E toda a tecnologia de telemetria. O que é a telemetria para as pessoas que não têm tanta familiaridade? Você controlar a operação do ônibus, você controlar essa operação do ônibus à distância, você vê como o seu motorista está dirigindo o seu ônibus, que não é como só hoje o motorista está dirigindo o ônibus, mas como ele está atendendo o seu cliente, que é o passageiro. Então a gente vê a tecnologia como uma grande aliada, mas uma coisa eu posso dizer, tecnologia é importante, mas não supera a mente humana na decisão dos negócios. Podcast do Transporte.